No vídeo 1 dessa série, eu te falei que 99% dos canais não te ensina a analisar ações e a investir na bolsa de valores do jeito certo por 3 motivos e que o terceiro motivo é o principal. A maioria das pessoas realmente não quer aprender isso a fundo. Talvez você mesmo não queira, não esteja muito afim, talvez você não tenha tempo para isso ou não leve muito jeito e tá tudo certo, não tem problema nenhum com relação a isso, mas você precisa pelo menos de uma boa base para entender os setores, as empresas, os ciclos econômicos, se você quiser investir em ações diretamente. O problema é que a maioria das pessoas não quer desenvolver nem mesmo essa base, meu querido. Muita gente vai sempre preferir a dica quente mesmo e nada contra, não tem problema também, mas até as dicas quentes, entre aspas, seriam mais úteis se você entendesse pelo menos o básico. A verdadeira liberdade começa na liberdade de escolha, como eu falei, e essa vem do seu nível de conhecimento, pô. Por isso que quem sabe um pouco mais que a média tem tanta vantagem em qualquer área, não só no mundo dos investimentos, mas em qualquer coisa que a gente estiver falando. E aí, como quem lucra com a sua falta de conhecimento não faz nenhuma questão de te ver livre, é você quem precisa querer. Felizmente, algo me diz que você está interessado e, mais uma vez, isso é só o que importa para mim agora. Essa é a parte 5 de uma série de vídeos sobre análise fundamentalista de ações mais aprofundada, mas eu ainda não decidi se eu vou continuar postando vídeos sobre isso, vídeos novos com esse tema, com esse foco. Depende do engajamento desse vídeo aqui. Se vocês realmente quiserem mais conteúdo, se vocês tiverem interesse, se estiverem gostando, aí sim essa série de vídeos vai ter continuação por aqui com um conteúdo que, como eu disse nos outros vídeos, talvez você rode o YouTube inteiro e não encontre. Então, mais uma vez, pega papel e caneta aí, coloca esse vídeo em tela cheia para tudo, absolutamente tudo que você estiver fazendo e vamos comigo. Quem já é de casa, deixa o like para fortalecer a nossa comunidade e se você é novo por aqui, sinta-se convidado a se inscrever no Valor em Ação. Esse canal que vai subir a régua quando a gente está falando de investimentos bolsa de valores. A gente já falou da DRE, do balanço patrimonial, e nesse vídeo aqui a gente vai falar da demonstração de fluxo de caixa. Como sempre, tentando ser um pouco mais didático, menos técnico também, para que depois que o esquecimento faça o seu trabalho, você ainda consiga reter o máximo de conhecimento útil possível sobre isso na sua cachola para você mesmo fazer suas análises. E sim, você deve estar mais familiarizado com os dados da DRE, por causa do lucro líquido, que é a última linha da DRE. Todo mundo gosta de analisar, de acompanhar o lucro líquido, mas é muito importante você acompanhar o fluxo de caixa da empresa. Todo mundo gosta sempre de ficar de olho no lucro líquido, de a empresa lucrou isso esse ano, lucrou um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o fluxo de caixa também é muito importante. A análise da demonstração dos fluxos de caixa separa os meninos dos homens quando o tema é acompanhar o resultado das empresas na Bolsa de Valores. E separa as meninas das mulheres também. E por que eu estou falando isso? Porque o fluxo de caixa é muito mais difícil de se manipular do que a DRE e o próprio balanço patrimonial. É muito mais difícil. E não é que as empresas fraudem o balanço, a DRE, essas demonstrações. Não é isso. Na verdade, não é isso que acontece. Quer dizer, às vezes acontece sim, mas o que eu estou querendo dizer é que na DRE e no balanço patrimonial, a empresa pode dar uma maquiada ali, passar um Photoshop legal para dar aquela enganada sem cometer nenhuma infração do ponto de vista contábil. Só que fazer isso no fluxo de caixa é mais difícil. No fluxo de caixa, a verdade sai. Então, se existe um problema com a empresa, é mais provável que você encontre sinais primeiro na demonstração dos fluxos de caixa do que na DRE. Então vamos para a definição mais quadrada. A demonstração de fluxo de caixa relata as entradas e saídas de caixa da empresa ao longo de um período. Como eu falei, é diferente do balanço patrimonial, que mostra os saldos, é como se fosse uma foto da situação patrimonial da empresa em determinado momento. A demonstração de fluxo de caixa mostra o que aconteceu. Imagine que você vê uma foto de alguém e compara com uma foto dessa pessoa no passado e aí você constata ali, olhando para a foto, que mudou pra caramba, mas você não sabe como que aquela pessoa mudou. Como que ela ficou mais feia, mais bonita, mais magra, mais gorda. O balanço patrimonial, ele mostra a situação patrimonial da empresa, que ela mudou realmente, e você vê como que isso mudou na demonstração dos fluxos de caixa. Imagine que você está gerenciando suas próprias finanças, suas finanças pessoais. Você tem um registro de todas as
as entradas e saídas de dinheiro que acontecem na sua conta ao longo do mês, separado ali por alimentação, saúde, educação, lazer, assim como quando você decide anotar cada valor que entra ou sai da sua conta bancária para poder entender que destino que você está dando para o seu dinheiro. Isso acontece também nas empresas. Aqui no balanço patrimonial da Taesa, você consegue ver que o caixa dela saiu de 384 milhões no final de 2021 para 1,083 bilhão no final de 2022. Beleza, mas como isso aconteceu? Como que houve essa mudança? Isso você entende analisando a demonstração dos fluxos de caixa que a gente vai ver agora. E existem 3 tipos de movimentações que a demonstração de fluxo de caixa vai te mostrar. Você tem o fluxo de caixa das operações. E o que é isso? No seu orçamento pessoal, por exemplo, esse aqui seria como se fosse o dinheiro que você ganha fazendo seu trabalho ou sua renda extra, vendendo alguma coisa que você fabrica, que você tem, não usa mais, enfim. E eu nem preciso falar que é importante que esse valor seja positivo, que essa soma seja positiva, senão você não consegue se manter. Assim como quando você ganha uma grana também legal fazendo o seu trabalho, a empresa também está recebendo dinheiro diariamente pelos produtos que ela vende e pelos serviços prestados também. No caso da Taesa, que a gente usou como exemplo no último vídeo, o fluxo de caixa operacional da empresa, das operações, foi de cerca de 2 bilhões de reais em 2022. Mas, Badu, isso daqui não é a mesma coisa da receita operacional líquida que a gente viu na DRE, na demonstração de resultado do exercício? Não, não é a mesma coisa, mas eu entendo a sua dúvida e até o final desse vídeo você vai entender, isso vai ficar claro para você exatamente qual que é a diferença. Depois a gente tem o segundo tipo de movimentação da demonstração de fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa dos investimentos. Isso aqui é como quando você decide também gastar parte da sua renda para comprar algo que você vai usar, que vai durar muito tempo, investir na sua educação, comprar uma nova ferramenta para o seu trabalho, enfim, alguma coisa que você já gastou ali, que você precisa comprar uma coisa nova, porque a que você tinha já não está servindo mais. Isso aqui que precisa ser algo relacionado também a alguma coisa que você faz para ganhar dinheiro, se a gente for fazer esse paralelo. Por isso são considerados investimentos. Só que as empresas fazem isso também, gastando o dinheiro, usando esse dinheiro, esse caixa para melhorar, para crescer e até mesmo para permanecer operando, mesmo que do mesmo tamanho, mesmo que não seja para crescer nada ali. Isso também vai ficar claro para você depois. O fluxo de caixa dos investimentos da Taesa em 2022 foi de 556 milhões, com sinal negativo, é claro, porque esse saldo representou saída de caixa e boa parte foi para a implementação de novos ativos, mais de 90% desse valor. E agora, para você entender melhor, vou dar um exemplo aqui. Imagina que um supermercado ele compra o terreno do lado para ampliar a loja, ele está investindo para crescer. Mas se ele decide simplesmente reformar a loja atual, que já está ficando velha ali, está se desgastando, ele está investindo também, mesmo que não seja para crescimento, apenas para manter essa loja operando. Afinal, se o supermercado começar a não investir, não fazer nada, não fazer uma reforma de tempos em tempos, vai ficar caindo aos pedaços, ninguém compra mais nada lá, né? Vai preferir ir no do concorrente, todo bonitinho, limpinho, novinho, né? Bem apresentável. Então esse tipo de coisa também vai te fazer saber estimar melhor o que você pode esperar dos resultados futuros da empresa. Ela está investindo só para manutenção, para crescimento, está pagando pouco, muito dividendos, porque por fim aqui agora a gente tem o fluxo de caixa dos financiamentos, que é a terceira parte da demonstração dos fluxos de caixa. No nosso fluxo de caixa pessoal seria como pegar uma grana emprestada ou receber algum dinheiro de outras pessoas, como seus pais, amigos, irmãos, algum sócio seu. Sabe quando você era criança, você precisava viver, né? Você não fazia nada além de estudar. Então era como se o seu fluxo de caixa operacional fosse inexistente, negativo. Você só dava prejuízo, só dava despesa para os seus pais, não trabalhava, não fazia porra nenhuma, mas você consumia. Pais esses que te sustentavam com um dinheiro que seria o equivalente ao seu fluxo de caixa dos financiamentos. Eles pagavam tuas contas, colocavam dinheiro ali para te sustentar até que você conseguisse começar a se virar sozinho. Então, pois é, os pais de uma empresa são os seus donos e às vezes a empresa vai precisar que os donos coloquem mais dinheiro para dentro do negócio. Ou também vai precisar pegar dinheiro emprestado. São as duas formas da empresa se financiar. Então essa grana que entra dessa forma é registrada no fluxo de caixa dos financiamentos. E o dinheiro que sai também para remunerar os credores e os sócios também é registrado ali. Então quando a empresa paga
de despesas com juros ou paga a sua dívida, isso também entra no fluxo de caixa dos financiamentos. Quando ela paga dividendos, também. Quando ela recebe um aporte de capital dos sócios ou capta recursos com terceiros, com credores, isso também é registrado, só que como um sinal oposto. O fluxo de caixa dos financiamentos da Taesa em 2022 foi de cerca de 900 milhões de reais. Boa parte veio por meio de dinheiro captado via debêntures, mas ela também pagou muitos dividendos, pagou algumas dívidas também, pagou juros das dívidas, tudo isso fica aí. O caixa líquido das atividades de investimentos, de financiamento, perdão, é que ficaram em torno de 900 milhões. Esse tipo de movimentação fica no fluxo de caixa dos financiamentos, como eu falei. Mas o que você realmente não pode deixar de lembrar sobre a demonstração de fluxo de caixa? É que ela é como um registro financeiro que começa com o lucro líquido da empresa. E esse tal do lucro líquido, ele fica na última linha da DRE. E por que é assim que é feita a demonstração de fluxo de caixa? Porque às vezes a empresa ela tem despesas que afetam o lucro, mas não envolvem dinheiro saindo do caixa da empresa. Um exemplo disso é a depreciação, que é uma despesa relacionada ao desgaste devido ao uso de certas coisas, de bens da empresa, como máquinas, carros e até mesmo imóveis ao longo do tempo. Só que esse dinheiro ela já gastou. Então, na demonstração dos fluxos de caixa, você parte do lucro, soma a depreciação, amortização, para você conseguir realmente ter noção da saúde financeira, uma noção mais fiel da saúde financeira da empresa. Embora do ponto de vista contábil, depreciação e amortização sejam despesas reais realmente, eles não consomem dinheiro do caixa porque representam uma coisa que já foi paga, que a empresa já gastou antes. Por outro lado, às vezes a empresa gasta dinheiro, sai dinheiro da sua conta, mas isso também não afeta diretamente o lucro. O contrário também pode acontecer. Por exemplo, quando a empresa compra matéria-prima dos seus fornecedores e paga isso no ato. Isso representa uma saída de caixa, mas esse custo não afeta o lucro da empresa até que ela venda os produtos que foram produzidos usando essa matéria-prima. E por que isso acontece? Lembra da linha da DRE que representa o custo dos produtos vendidos? Pois é dos produtos vendidos e não dos produzidos, nem do custo dos estoques que ela montou, nada disso. Então essas movimentações de caixa são chamadas de variações nos ativos e passivos de curto, de longo prazo, enfim, variação nos ativos e passivos. É aqui que fica o grosso do caixa gerado nas operações da Taesa, por exemplo, em 2022. A variação nos ativos e passivos foi responsável por mais de 1,5 bilhão de reais em 2022. E aproveitando aqui o ensejo, por isso é que muitas empresas às vezes podem enfrentar problemas mesmo dando lucro. E muita gente não entende, a empresa dando lucro, mas está tendo problema. Eu vou dar um exemplo mais simples só para ilustrar isso daqui, mas antes, você chegou até aqui, está interessado, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito, se não deixou o like ainda, deixa o like. Agora imagina que você faz renda extra vendendo doces para festas e num mês você vendeu 10 mil reais em doces para um único cliente que fechou com você o mês inteiro ali. Você fez só para ele doces nesse mês, só que ele não te pagou ainda, sendo que você gastou 3.500 reais para produzir e para conseguir vender por 10 mil reais. Se você for registrar isso, como as empresas fazem, o seu lucro foi de 6.500 reais no mês, mas o seu caixa ele vai fechar no negativo nesse mês, caso o seu cliente não pague. Você vai ter lucro, mas vai fechar no negativo. Digamos que você tenha comprado tudo no cartão. Se ele não te pagar antes do vencimento da fatura, os juros vão começar a consumir parte do seu lucro, porque você não tem dinheiro de onde tirar. Claro que ele pode pagar no mês que vem, mas se você precisar de dinheiro ou da liberação desse limite para você continuar fazendo o seu negócio girar, atender outros clientes, outros pedidos, você vai ter problemas. Então, pode acontecer de você não conseguir, por exemplo, atender outro cliente, porque você não tem crédito livre para comprar mais matéria-prima. Mas contabilmente falando, você pode dizer que você teve um belo de um lucro no mês. Teve lucro e está lascado, entendeu? Então entende que mesmo com lucro, a situação da empresa pode não ser fácil. E essa é uma dificuldade que muitos investidores têm para entender os resultados de muitas empresas na bolsa. Por quê? Porque não olham o fluxo de caixa. Voltando aqui para o que tem ou não efeito caixa, o efeito lucro, o que a gente precisa? Quando a gente soma todas as coisas que afetam o lucro, mas não afetam o caixa e vice-versa, você tem o fluxo de caixa das operações.
que é o primeiro tipo de movimentação da demonstração dos fluxos de caixa que a gente acabou de ver. E isso aqui mostra para a gente quanto dinheiro a empresa realmente recebeu e gastou em suas atividades do dia a dia, que estão relacionadas à operação principal. Ajuda a entender como que a empresa está administrando o seu dinheiro para garantir que ela tem o suficiente para se manter operando no futuro. É como se a gente estivesse olhando de fato ali para o dinheiro que entra e sai na conta bancária da empresa. É mais ou menos isso. É isso que eu estou querendo dizer. E um indicador que mede a eficiência da geração de caixa e que poucos comentam é calculado por meio da relação entre o fluxo de caixa operacional e a receita da empresa. E aí você consegue ver o quão essa empresa é eficiente para transformar receita em geração de caixa operacional. Principalmente para empresas mais maduras, faz sentido você olhar isso daqui. A receita fica lá no início da DRE, então quanto maior for o resultado dessa divisão, melhor para a empresa. Mais ela consegue converter receita em geração de caixa operacional. Aproveitando que a gente está falando da Taesa, que é uma transmissora, você já deve ter reparado o resultado dela sendo divulgado de duas formas. Às vezes a empresa divulga de duas formas, que é o resultado regulatório e o resultado IFRS. A principal diferença entre o resultado regulatório e o IFRS é que o regulatório ele anda muito mais em linha, em compasso com a receita anual permitida que a empresa está recebendo, de fato, que está entrando no caixa, enquanto o IFRS inclui várias outras coisas nessa conta. E aí, para esse tipo de comparação de eficiência que eu falei, você pode usar o regulatório mesmo. O IFRS ele é bem descompassado da geração de caixa, não faz tanto sentido. E também fica mais de olho no regulatório. Fechando aqui o fluxo de caixa das operações e voltando para o fluxo de caixa dos investimentos, ele mostra o aumento dos ativos imobilizados, investimentos, intangíveis, enfim. Então ele pode mostrar a redução desses ativos também, caso a empresa venda alguns dos seus ativos. Aí ela está fazendo um desinvestimento. Toda vez que uma empresa investe, por exemplo, na compra de ativos, isso vai ter efeito negativo sobre o caixa, porque a compra representa uma saída de recursos, uma saída de dinheiro do caixa. Mas como eu disse, caso a empresa venda um ou mais dos seus ativos, isso vai ter efeito positivo, mas vai representar um desinvestimento. Petrobras, por exemplo, vendeu alguns ativos recentemente, ela conseguiu colocar dinheiro para dentro, mas ela não tem mais esses ativos, são ativos que não vão mais gerar caixa nunca mais para ela. É óbvio, ela fez isso por achar que eram ativos que não eram muito eficientes na geração de caixa. Ela analisou a eficiência e viu que esses ativos não eram mais eficientes. Vendeu muitos, a própria PetroRio comprou e conseguiu torná-los muito mais eficientes. Cada empresa tem a sua expertise. Então, nessa seção aqui, você vai incluir os gastos com bens de capital também, o CAPEX, famoso CAPEX, né? E outros fluxos de caixa de investimentos. O CAPEX parece nome de papelaria, mas não é nome de papelaria. Vem de Capital Expenditure e são os investimentos em ativos que possuem uma vida útil mais longa. Você está falando de máquinas, equipamentos, imóveis, patentes, entre outras coisas. São esses bens que sofrem as tais da depreciação e amortização que a gente acabou de falar. Então, a empresa gastou aqui, saiu dinheiro aqui, mas vai continuar essas despesas impactando o lucro, mas não tem mais impacto no caixa. Impacta o caixa de uma vez só, de uma paulada só. Então, se o negócio ele requer um CAPEX muito alto, simplesmente para manter a operação funcionando, significa que uma empresa não consegue crescer fácil. A gente viu que empresas intensivas em capital não têm essa facilidade. Companhias aéreas, por exemplo, exigem muito capital só para se manterem competitivas, mesmo sem crescer nada, por nenhuma. Na verdade, até para seguir do mesmo tamanho, sendo lucrativas, as que são, elas têm muitos desafios muito grandes. É um setor muito difícil. Então pensa assim, por exemplo, se o Nubank ele conseguir dobrar o seu número de clientes, ele não vai precisar dobrar o seu CAPEX. Agora, a Vale, provavelmente, ela vai precisar dobrar o seu CAPEX se ela dobrar a sua capacidade de extração de minério de ferro, entendeu? Então esquece o preço das ações nesse momento, não importa se o Nubank está caro ou não, mas o Nubank ele tem mais facilidade para crescer sem precisar de mais capital, de colocar mais capital na operação. E isso fica claro quando você observa o fluxo de caixa de uma empresa, a demonstração dos fluxos de caixa de uma empresa. Você entende em que fase é que ela está, que tipo de empresa que é. E aí, finalmente, voltando aqui para o fluxo de caixa dos financiamentos, esse aqui ele representa a soma de todas as movimentações do capital dos sócios e do capital de terceiros, dos credores.
Então, quando você tem o pagamento de juros, de empréstimos, financiamentos, ou se a empresa resolve pagar dividendos aos sócios, o efeito no caixa será negativo, está saindo dinheiro. Já a captação de recursos, por exemplo, via um aporte novo dos sócios, emissão de ações ou através da emissão de dívida para captar recursos com terceiros, debêntures, empréstimos, financiamentos, como se trata de dinheiro entrando, terá efeito positivo no caixa. Mas depois que ela começar a pagar juros por esses empréstimos ou até mesmo pagar essa dívida, o efeito vai ser negativo. Então, são incluídas aqui todas as saídas de caixa para pagamento de dividendos, JCP, recompra de ações, pagamento de dívida, além de todas as entradas também de caixa de emissão de ações que eu falei, de dívidas que a empresa utiliza para captar recursos, tudo isso. Muitas empresas podem queimar caixa por muito tempo, completando essa diferença com mais dívida, captando mais recursos com dívidas ou emitindo novas ações, mesmo com retornos muito ruins ou até negativos na operação, nos seus investimentos, como é o caso da própria Oi, que vem fazendo isso. E empresas assim, às vezes o credor, quem está emprestando dinheiro para a empresa, ele é mais bem remunerado do que o acionista, o que no médio e longo prazo não faria sentido nenhum. E aí se a coisa fica feia demais, não sobra dinheiro para nada, a empresa não consegue pagar ninguém, não sobra nem para o credor e nem muito menos para o sócio. E aí, quando ninguém mais estiver interessado, nem mais coragem para financiar um negócio e parece que já está morto, só resta a empresa decretar falência mesmo. Que isso não aconteça com a Oi, porque nunca é bom, mas se ela não começar logo a gerar caixa nas suas operações de verdade, infelizmente esse é o único fim possível para ela. Porque vai chegar um momento em que ela não vai ter mais fôlego e ninguém mais vai querer emprestar porra nenhuma, porque a empresa não está conseguindo pagar, para que eu vou emprestar mais dinheiro? Por isso que, principalmente durante as crises no mercado, a galera vai ficar de olho sempre na geração de caixa, até mais do que no lucro. Quem é esperto, porque empresas que já têm uma posição de caixa ali confortável, fluxos de caixa também em linha com os lucros e receitas, são mais seguras. Empresas que geram caixa não têm medo de crise, entendeu? A Taesa gera muito caixa. Então o Buffett ele sempre deixou claro que ele gosta de comprar empresas cujo capex não representa uma parcela muito grande dos lucros e que historicamente são empresas que recompram ações com frequência. Por quê? Porque são empresas que geram caixa. Só empresas que geram caixa fazem isso. Tudo isso se encontra na demonstração dos fluxos de caixa. E agora vamos aqui falar do fluxo de caixa livre. O que é o tão falado fluxo de caixa livre? Ele é calculado pela soma do fluxo de caixa operacional com o capex de manutenção, que é negativo, como a gente viu. E por que o fluxo de caixa livre? Por que livre? Por que o nome é livre? Livre porque ele não está comprometido com nada. A empresa ela pode decidir no que ela vai usar esse fluxo de caixa. Então, com o resultado do fluxo de caixa livre, você tem a quantidade de dinheiro que a empresa conseguiu realmente fazer. E esse dinheiro está livre para poder ser usado para pagar dividendos para os acionistas, para investir no crescimento do negócio, no crescimento orgânico do próprio negócio. Então você vai reinvestir nas operações para crescer, para comprar outras empresas também visando crescimento da mesma forma, só que não orgânico, para recompra de ações ou até mesmo para amortizar e pagar as dívidas. O fluxo de caixa livre, ele é um dos fundamentos mais importantes, é uma das coisas mais importantes que você tem que olhar para saber se a empresa realmente tem capacidade de colocar dinheiro no bolso dos seus acionistas de verdade. Por isso que, além de gerar caixa, é importante que você se ligue também na eficiência que a empresa tem na alocação de capital. O que é que ela faz com esse caixa livre? Como eu disse, é um fluxo de caixa livre, mas ela precisa utilizar isso visando maximizar a geração de valor pro acionista e não investir por investir. Por isso que quando a empresa ela está encontrando boas oportunidades, enquanto ela está encontrando oportunidades para crescimento com boa rentabilidade, faz sentido deixar esse dinheiro dentro da empresa para ser reinvestido. Mas se o negócio não tem mais tantas perspectivas de crescimento, o melhor que a empresa tem a fazer é pegar o dinheiro e distribuir dividendos ou até, quem sabe, optar pela recompra de ações a depender do preço das ações no momento. É por isso que empresas muito grandes, líderes nos seus mercados, já não têm tanto espaço assim para crescer, elas costumam utilizar grande parte do caixa para pagar dividendos ou para recomprar ações. A Taesa paga muitos dividendos até demais, né? O mercado chegando a cogitar a sustentabilidade dos dividendos da empresa no último ano. A Vale é uma empresa que está nessa fase atualmente muito grande, a recompra de ações pagando dividendos, porque não tem mais tanto espaço assim
para crescimento, então você tem diversas empresas mais maduras nessa situação. É claro que mesmo que a empresa seja muito grande e não vise tanto o crescimento, uma parte desse caixa precisa ser usado para investimentos, sim, investimentos em CAPEX, o CAPEX que a gente chama de CAPEX de manutenção. Não vai ter como objetivo manter a empresa crescendo, mas mantendo ela operando para que ela continue sendo capaz de gerar esse caixa de forma sustentável, para pelo menos repor a depreciação e amortização da empresa. A Boa Safra, que é uma empresa de crescimento que a gente também falou sobre ela no último vídeo, quando a gente olha, a gente consegue perceber que a empresa está numa fase de crescimento olhando para o seu fluxo de caixa. Em 2022, o fluxo de caixa operacional foi de 36 milhões, positivo. O fluxo de caixa dos investimentos consolidado foi de 110 milhões, negativo, representando saída de caixa. E o fluxo de caixa dos financiamentos consolidado foi de 90 milhões de reais. E o que a gente vê aqui é um fluxo menor que em 2021 vindo de financiamentos, o caixa líquido dos financiamentos, mais caixa líquido gerado nas operações do que em 2021. Foi negativo, em 2022 já está positivo. E a empresa segue investindo bem, o fluxo de caixa dos investimentos está alto. Nessa etapa, a empresa ela já ganha um pouco de dinheiro, o que resulta num fluxo de caixa operacional positivo, nada muito grande também, ou talvez até pode acontecer de ser um saldo pequeno, mas até um pouco negativo ainda, mas ela já está conseguindo ali se virar. Mas só que mesmo com a entrada de dinheiro, as empresas nesse estágio aqui ainda precisam usar muito dinheiro para crescer, o que leva a um fluxo de caixa dos investimentos bem negativo devido aos investimentos necessários para que ela consiga obter esse crescimento. E aí você já deve ter se ligado que para cobrir a diferença entre o dinheiro gerado na operação e o dinheiro gasto, elas recorrem a empréstimos, captação com sócios, emitindo novas ações, outros credores, enfim, a conta tem que fechar. Isso mantém o fluxo positivo, embora as fontes ainda não sejam a operação da empresa, mas é uma fase. Como eu disse, não pode durar para sempre. Em algum momento, as operações dessa empresa terão de dar conta de tudo. Caso contrário, com certeza, não vai ser um bom investimento. Ao que parece, Boa Safra está fazendo sim o dever de casa muito bem. Mas nessa fase, as empresas geralmente elas têm um acesso maior ao sistema bancário, elas conseguem emitir debêntures, captar recursos via empréstimos, financiamentos. Quando a empresa é uma startup, por exemplo, aí não. Quando ela não gera nada, dificilmente ela vai conseguir. Ficaria mais por conta dos sócios mesmo, como é que acontece nas startups. A empresa ali só gasta com a expectativa de dar lucro um dia. Banco não tem coragem de emprestar dinheiro para uma empresa como essa. O fluxo de caixa operacional é bem negativo, os investimentos também consomem muito caixa no início. Mas no caso da Boa Safra, ela já está numa fase mais à frente, mais avançada, ainda em crescimento sim, mas em alguns anos é esperado que ela consiga gerar caixa suficiente com as operações, tanto para seguir financiando o seu crescimento, quanto para começar a remunerar os sócios, beleza? Se você comparar, você vai ver que a Taesa tem um fluxo de caixa bem diferente, mais dividendos mesmo e muito menos crescimento, expectativa de crescimentos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de ver o primeiro vídeo dessa série se você ainda não viu. Fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!